Boa tarde, gente. Vamos começando, viu? Porque Boa já são tarde. 10. A gente vai começando. Quem for chegando, a gente vai aceitando aqui e a gente continua, tá bom? Uhum. Primeiro nós vamos é, cantar uma musiquinha para a gente poder animar nosso encontro de hoje. Estão ouvindo? Estou. Acho que vocês conhecem essa música, né? Quem é esta que avança como a aurora? Temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Quem é esta que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Você sabe por que há um dois? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pegar nossa Bíblia e vamos abrir lá em Apocalipse. É o último livro da Bíblia, então fica fácil de encontrar, né? Uhum. Capítulo 1, versículos de 1 a 8. Eu ainda não encontrei. Aqui, capítulo. Encontrou, Jorlan, Vânia, Robson, encontraram aí o texto? É o Apocalipse. livro mesmo? Desculpa, não, acabou falhando, eu não consegui entender. Apocalipse. Eu não encontrei porque eu não tô com a Bíblia, que eu tô no trabalho.
Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Capítulo 1, versículos de 1 a 8, correto? Isso. Pronto, já tô aqui. Você pode ler Achei pra ainda gente, não. Robson? Não achei, não. Não achou? Não. Você procurou o último livro da Bíblia aí? Robson, você pode ler pra gente? Posso sim. Então pode ler, por favor. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio do seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que era e que vem da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem com as nuvens. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassarem. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Amém? Amém. Deu para entender? Não. Não. Não? Gente, tá tão fácil. Ai, ai. Quem é que tá falando aí? Essa pessoa que tá falando no Traduz, texto? por favor, José. Hã? Boa tarde, Traduz, por favor. Quer que leia de novo? Quero que você leia de novo. Vamos Eles lá. têm. Esse aqui, no dia a dia, eu não vou estar para traduzir o que vocês lerem na Bíblia. Então vocês têm que aprender, Calma. começar a ler, entendeu? Assim, entender, para poder ficar mais fácil o entendimento. Né? Senão, eu sei que o livro do Apocalipse é um pouco mais difícil, mas vocês têm que ter essa prática de fazer. Gostaria que você lesse de novo, Robson, para a gente. Vamos lá. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio do seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo que viu. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que era e que vem da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono,
e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ele que vem com as nuvens. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. E aí? E agora? Agora ficou mais fácil, né? Vou quer que leia Fala de novo. sobre as coisas que estão por vir, né? Só que eu não entendi muito sobre essas 7 igrejas e esses 7 espíritos. Eu não entendi essa parte. Ah, mas tem muita coisa antes, tem muita coisa depois. Então pode falando aí que a gente vai aos poucos entendendo. Essa parte do livro, eu acho meio complicado a leitura e a interpretação do livro. Tem relação à volta de Jesus Cristo? A Fala vinda bastante dele? sobre a volta de Jesus Cristo. E também as coisas que estão acontecendo, né? Que todo mundo fala, isso tudo está na Bíblia, não estranhe não, isso tudo está acontecendo, já era previsto, mas essas coisas também? O livro do Apocalipse em si tem muitas dessas profecias, vamos dizer Uhum, assim, entendeu? Que vocês vão perceber à medida que vocês forem lendo, né? Então, uhum. tem muito dessas profecias que algumas pessoas já dizem estar sendo realizadas, né? A gente que não enxerga com os olhos de Deus, né? Sempre. Vamos lá de novo. Em relação a quem acredita e quem não acredita vai ver de toda forma, é isso? A volta dele? Isso, sim. Robson, você que leu, você tem guardou alguma coisa assim de importante nessa passagem bíblica? É isso, o que eu entendi é que anuncia, né, a volta, a volta de Jesus Cristo, né, que todos verão. Pelo que eu entendo aí, as 7 igrejas que estão na Ásia, que são, seria no caso de todo mundo, né, considerando, minha interpretação, considerando que eram as igrejas, essas 7 igrejas eram toda a comunidade cristã que existia naquele período pela expansão do cristianismo. Isso aí é minha interpretação, tá? Sim. E, e que sim, que Jesus Cristo, aquele que nos salvou, né, que está sobre está como Deus, né, como Alfa e o Ômega, está voltando, e esse tempo está por vir. Seria isso aí que eu entendi. Uhum. Então vamos desde o início, né? Para a gente poder pegar tudo que está dizendo, né? A minha tradução é da Bíblia Pastoral, é um pouquinho diferente. A sua pastoral também, Robson, a tradução da sua Bíblia? Eu tô com uma Bíblia aqui que eu baixei o aplicativo, Bíblia Ave Maria. Eu não sei qual é a tradução dela, não. É Ave Maria, né, não? É Ave Maria, isso. Isso, então a tradução é Ave Maria. Ah, perfeito. Certo. E eu estou com a tradução da Bíblia Pastoral, tá? Então eu vou partir dessa Bíblia Pastoral. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Então, quem escreve o livro do Apocalipse é o João, o mesmo do quarto evangelho, o mesmo que é o discípulo de Jesus, que é o apóstolo, o mesmo em que Jesus entregou a sua mãe a ele, o mesmo, né, que também ele foi entregue à mãe e a mãe foi entregue a ele, né? Então, seja naquele símbolo lá na cruz, como se Jesus estivesse entregando a humanidade a Maria e Maria para toda a humanidade. Então, João, que escreveu isso, ele escreve, né, dizendo que
esta é a revelação de Jesus Cristo. Então, João está dizendo que esta é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou isso a ele. Deus a concedeu a Jesus, ou seja, Deus concedeu a Jesus para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ou seja, tem coisas que nem Jesus consegue alcançar, mas somente Deus. Mesmo Jesus sendo Deus, né, o dia e a hora, por exemplo, das coisas acontecerem, só Deus que sabe. Então, as coisas são reveladas a Jesus, Jesus revela a sua humanidade, a humanidade. Deus enviou o seu servo João, ao seu servo João, o anjo. Então, Deus envia a João um anjo para dizer as coisas. Que como diz no texto, no texto da minha tradução, que lhe mostrou essas coisas através de sinais. Então, através de sinais, esse anjo vai passando as coisas para o João. João testemunha que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Então, João está dizendo assim, tudo aquilo que o anjo me revelou é palavra de Deus e tem o testemunho fiel e verdadeiro de Jesus Cristo. Então, podem acreditar nisso. Depois ele diz, feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras dessa profecia, se praticarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, João está dizendo que as pessoas que ouvem e lê essa profecia, né, eles são benditos, né, são felizes, porque o tempo está próximo. Naquela época, eles tinham a ideia de que essa vinda de Jesus seria imediata, ou seja, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos mortos, subiu do céu, e foi morar com Deus, foi estar com Deus, voltou ao colo do Pai, ele ressuscitou, e aí ele voltaria imediatamente. A mente daquela época era que ele imediatamente voltaria, não demoraria tanto, né? Aos poucos que a gente vai percebendo que a mensagem é, Jesus virá, mas não é agora, né? Ele vai vir num tempo, mas não é tão rápido assim. Então, por isso que ele está dizendo assim que o tempo está próximo, porque a ideia deles naquela época é que o tempo realmente estava muito rápido, então as pessoas tinham que se converter, porque senão seriam condenadas. João, as 7 igrejas que estão na região da Ásia. Então, João, ele está falando, mandando esta mensagem, esse texto, para 7 igrejas que estão na região. Quando vocês forem ler sobre as 7 igrejas, que é lá no capítulo 2, vocês vão ver que as 7 igrejas são Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas. Mas como vocês vão aprendendo aqui também, hoje, que o 7 nesse livro é muito importante. Vamos dizer assim, a numerologia neste livro ela é muito importante. Porque quer dizer que 7 é plenitude, é um número completo, né? Então, por exemplo, nesse livro, quando usar 7, quer dizer que tem tudo ali dentro, está completo. A gente pode dizer também que é a união da humanidade, né? Os elementos da natureza, que a gente chama de humanidade, são 4, com a trindade, que são 3, forma a plenitude, ou seja, o divino com o humano, forma a plenitude. Então, João, é como se João estivesse dizendo a todas as igrejas, não só essas 7, que está no capítulo 2, mas a todas as igrejas cristãs, né, esta mensagem. E ele diz o seguinte, desejo a vocês, ou seja, todas essas igrejas, ou seja, todos a nós, a graça e a paz da parte daquele que é, aquele que era e que vem. Quem é, aquele que era e que vem? Eu acho que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus. O início do livro de João fala no princípio é o verbo, né? Sim. No princípio era o verbo, ou seja, que Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Não é isso? Exatamente. A gente considerando esse Deus como trindade, Jesus está dentro.
Mas a gente pode também lembrar que quando o Deus se revela a Moisés, não sei se vocês vão lembrar, mas quando Deus se revela a Moisés pedindo que ele vá libertar o povo do Egito, aí Moisés faz a pergunta: mas a quem eu vou dizer lá para esse povo que quer que eles fiquem libertos? A quem que eu vou chamar você? Aí ele vai dizer: eu sou aquele que é. Ou seja, é o próprio Deus. Então, aquele que é, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem. Ou seja, esse Deus é tudo, né? Que é, que era e também que virá. Ou seja, presente, passado e futuro. É Deus, né? Então, é Deus enquanto trindade, completude, né? Então, aí ele fala: desejo a vocês a graça e a parte de Deus. Aí eu já completei aqui, né? Dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Quem são esses 7 espíritos? São aqueles anjos que eles consideram que existem anjos, né? Ali diante do trono de Deus, adorando dia e noite, cantando e louvando a Deus, certo? E da parte de Jesus Cristo, né? E também da parte de Jesus Cristo. Então ele coloca Deus, os anjos e Jesus Cristo. Então todos, João está falando em nome deles. Diante de Deus da parte de Jesus Cristo. A testemunha fiel, Jesus é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o chefe dos reis da terra. Então aí vai e destrincha quem é Jesus. Jesus, que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue, e que fez de nós um reino sacerdote para Deus, seu Pai. A Jesus a glória e o poder para sempre. Amém. Aí fala quem é Jesus, né, que nos ama e que nos libertou através da sua morte, né? E aí fala que Jesus, ele merece glória, o poder para sempre. E diz ainda que ele vem com as nuvens e o mundo todo verá, até mesmo aquele que os transpassaram, até mesmo aquele que o condenou, né? Ele vai ver esse Jesus. E todos os povos do mundo baterão no peito por causa dele. É isso mesmo, assim seja. Eu sou o alfa e o ômega. O que é alfa? É a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última, né? Então Jesus é o início e o fim. Diz o Senhor Deus. Aí está dizendo de novo quem é Deus. Aquele que é, aquele que era e que vem, o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus é o início e o fim. Então, João dirige essa carta a todos os povos, pedindo que escutem primeiro, falando que ele está falando em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Trindade em si, né? E dos anjos também que adoram Deus dia e noite, falando para que são abençoadas aquelas pessoas que ouvem essa palavra que ele vai dizer agora, e que aí vai destrinchar quem é Jesus Cristo, depois vai dizer como ele é nessa totalidade, mesmo aqueles que o condenaram, vai poder vê-lo nesse novo que se vem, né? E no início, como na tradução do Robson fala, a revelação de Jesus Cristo, ou seja, esse João, ele vai revelar esse Jesus Cristo a todas as pessoas. É uma linguagem simbólica? Sim, é uma linguagem simbólica, porque João, quando escreveu esse livro, ele estava preso, né? Quando preso, as pessoas, e ele mandava essas cartas para as sete comunidades, né? Que eu falei para vocês lá no capítulo 2. Aí ele tinha que colocar linguagens figurativas para que as pessoas pudessem entender das comunidades, porque as cartas passavam ainda pelos soldados. E se tivesse alguma coisa indicativa ou de revolução ou revolucionário, os soldados não deixavam encaminhar as cartas. Essa linguagem, as pessoas dessas 7 comunidades já conheciam, já tinham domínio do que estava se referindo aqui. Então, por isso que João escreve, né, dessa forma. As cartas eram enviadas, passavam para os soldados e enviadas para essas comunidades, para ele poder ajudar em alguma situação,
e revelar esse Jesus Cristo, certo? Por isso que tem essa linguagem toda simbólica. Hoje, como a gente falou para vocês, nós vamos falar um pouco sobre esse livro do Apocalipse. Por isso que eu deixei ele hoje para hoje, exatamente por isso, porque ele é um pouquinho mais difícil de compreender. E é bom que nós saibamos muito bem quem ele é para a gente poder utilizá-lo com mais eficácia na nossa vida, certo? Alguém sabe me dizer o que a gente viu no último encontro? Fizemos um resumo, não foi? Sobre as cartas. Isso. Quantas cartas são mesmo? São 21, 26? E aí? É Pera 21 ou aí. 26? São 21? São 21. São 21 cartas, né? Uhum, Essas 21. cartas, 7 são consideradas de Paulo, 3 dos discípulos dele, mais 3 são católicas, né? As outras a gente fala que são as cartas universais, né? Uhum. Que pastorais, melhor dizendo, pastorais, que não tem uma comunidade diretiva, mas é dirigida a todas as pessoas, certo? Então são 21 cartas, né? O que Uhum. vocês lembram mais desse encontro, o último encontro nosso? Eu vou fazer provinha. Oral, porque oral tem como saber se sabe ou não sabe mesmo, não escrito. Falava sobre a cronologia também das cartas, né? A Sim. disposição delas na Bíblia não estão na ordem cronológica, justamente nesse sentido de que algumas foram escritas diretamente pelo Paulo, né, e outras foram escritas por seus discípulos, né? Uhum. E são atribuídas ao Paulo. E existe a carta também dos outros, de outros apóstolos também, né? Isso. Exatamente. Falava também que a forma da carta. Boa tarde, né, José? Boa tarde. Boa Falava tarde. também que a forma da carta era epistolar, né? Uhum. Que era uma forma literária reconhecida no mundo antigo. Isso, exatamente. Muito bem. A estrutura em geral, né, das cartas. Uhum. Então ela tem uma estrutura própria, né? Epistolar tem essa estrutura própria de poder se desenvolver. O que mais que alguém lembre do nosso último Além disso, encontro? essas cartas serviam como orientação às comunidades cristãs que estavam se desenvolvendo naquele período. Uhum. Muito bem, isso mesmo. Então são essas cartas, são dirigidas a todas as comunidades, né? Por isso que tem carta aos romanos, que é a comunidade dos romanos, carta aos efésios, carta aos hebreus, cartas, e assim vai, né? A gente vai lembrando, certo? Então, eu vou passar o slide para a gente relembrar de forma mais cronológica do que a gente viu. Mas eu queria ouvir de vocês para ver Oxi, se você ficou já falou com o gravado, rapaz? entendeu? Não, se não atender se der certo, também Para incomoda a gente muito. poder É? seguir, certo? Mas você falou para ela que ele respondeu. Tá bom, deixa eu terminar rapidinho. Tá dando para vocês verem aí? Tá, Mudou de página? mudou. Tá na página 2. Recordando o encontro anterior, tá assim? Oração inicial. Então não mudou, tá recordando. Deixa eu ver aqui. Tem que interromper aqui, porque a forma de. A forma de.
Agora está passando. Né? Ótimo. Então, vamos lá. Recordando o encontro anterior, então, eu coloquei nos outros também Antigo Testamento. Nós vimos os 5 livros do Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos. Depois falamos um pouco sobre a história do povo de Deus, e aí a gente voltou ao Novo Testamento, que a história do povo de Deus vai até a formação das novas comunidades, que vai estar no Novo Testamento. Aí eu entrei no Novo Testamento, nós falamos sobre os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, e, por último, foram as cartas. E aí, esse mesmo quadro que coloquei no ponto anterior, do geral também, aí do Novo Testamento, que nós vimos as cartas todas, né? Carta de São Paulo, depois as outras cartas. Essas cartas estão escritas carta de São Paulo e também dos seus discípulos, tá? Mas é só uma forma de reduzir. E, por último, o livro do Apocalipse. E o que é Apocalipse? Quando a gente fala assim, Apocalipse, a gente já fica com medo, pensando que é o fim do mundo, não é isso? Então, a palavra em si, ela tem um significado, quer dizer revelação, né? Ou seja, como na tradução lá do Robson estava dizendo, a revelação de Jesus Cristo, né? E aos poucos você vai perceber que é um livro que vai revelar, ele vai tirar o véu, ele vai tirar todas apesar das figuras, símbolos, numerologia, etc., que existe no livro, ele vai revelar quem é esse Jesus para as comunidades. Então, Apocalipse quer dizer revelação. Este livro, portanto, é uma mensagem reveladora. O autor procura revelar o mistério, a gente pode conferir isso lá em Apocalipse 10, versículo 7, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Sobretudo como profecia das coisas que irão acontecer, né? Deus vai agir na história, julgando e destruindo o mal, para implantar definitivamente o reino entre os homens, como está lá em Apocalipse 11, versículo 15. O Apocalipse é de compreensão difícil, porque o autor faz largo uso de imagens, símbolos, figuras e números misteriosos. Isso pode ser facilmente entendido quando vemos que o livro nasce dentro de uma situação difícil. O povo de Deus está sendo oprimido, perseguido e vigiado pelas estruturas de poder. Em tais circunstâncias, não se pode falar claro, principalmente porque o autor pretende mostrar a situação real e traçar uma estratégia da resistência e ação. Ou seja, João está tentando ali motivar, revelar e esclarecer as coisas para aqueles povos das comunidades que já estavam vivendo um período difícil de opressão pelo governo da época, né? Que os oprimia e não deixava que também eles se rebelassem para poder sair dessa situação de opressão. As comunidades a que eles se dirigem entendem essa linguagem, pois estão familiarizados com o Antigo Testamento, onde o autor vai buscar os símbolos, ou seja, esses símbolos todos que são utilizados neste livro estão todos no Antigo Testamento, né? Então, por isso que esse povo que João se dirige, entende muito bem. Primeiro, por quê? Porque esses novos cristãos dessas comunidades que João se dirige, eles são ou de origem pagãs, ou gentios, como falam, né? E também eram judeus. Os judeus são aquelas pessoas, né, que eram da mesma religião de Jesus Cristo, judaica, né? E que viviam os princípios do Pentateuco, do livro da Torá, né? Viviam mais aquela questão do Antigo Testamento. Então, eles conheciam muito sobre as leis, as normas, os livros, né, do Pentateuco, então conhecia bastante. Então, judeus, o povo daquela época que não gostavam e que não eram daquela região, também conheciam porque não queriam ser iguais a eles. E com essa nova religião que surge, que é o cristianismo, então vem esses novos judeus, que a gente chama de judeus cristãos, né? Ou uma religião judaica cristã, que vai se formando ao período desse povo, né? De conversão desse povo. Então, são os judeus cristãos e também os não-judeus que vão se formando essas novas comunidades.
Então, dois grandes motivos levaram o autor, ou seja, João, a dirigir sua mensagem às comunidades cristãs, que são das igrejas da Ásia Menor. Quais são esses dois motivos? Primeiro, estava acontecendo muito sincretismo religioso, ou seja, as conquistas de Alexandre Magno e mais tarde a dominação romana, ou seja, de Roma, né, unificaram numerosas ações, misturando culturas, costumes e religiões. Para o cristianismo nascente, isso podia significar o desvirtuamento interno, a perda de identidade, a desegregação das comunidades e, consequentemente, a ausência de testemunho corajoso contra a idolatria, principalmente a idolatria de um poder político absoluto e tirânico. Ou seja, essa mistura, né, de várias culturas, costumes, religiões, porque o povo estava todo misturado. Então, isso trazia um pouco de medo, né, sobretudo para o apóstolo João, o discípulo amado, de que pudesse levar as pessoas a se perderem, né? Perdendo sua identidade enquanto cristão, havendo um desajuste das comunidades e, através disso, as pessoas perderiam esse testemunho, né, verdadeiro e corajoso, né, contra a idolatria, porque naquela época tinha aquele culto de adorar os governantes, né, adorar César, ao imperador, etc. Entendeu? Então, ele escreve a fim de que as pessoas acordem e não façam isso. O segundo motivo para que ele escreva essa carta é a dominação romana e a religião imperial. Então, no tempo do imperador Nero, que é em torno de 54 a 60 depois de Cristo, os cristãos foram perseguidos pela primeira vez, mas só em Roma e não por causa da fé. Era tempo de decadência e a autoridade do imperador estava seriamente abalada. Para reafirmar-se, o imperador Vespasiano, que é logo depois de 69 a 79 depois de Cristo, criou a religião imperial, isto é, o culto aos imperadores mortos, além de atribuir a si mesmo títulos divinos, como Salvador, Benfeitor, Senhor. E depois de Vespasiano vem Domiciano, que é de 81 a 96, que foi um imperador tirano. E para manter o império unido, impôs essa religião imperial a todos os povos dominados, exigindo inclusive o culto ao imperador vivo. Quem recusasse tal culto era considerado inimigo e, por isso, perseguido e morto. Né? João foi morto mais ou menos no ano 90, né? De velhice, né? No lugar onde ele morava. Então, mas durante a escrita dessa carta ele estava preso, né? Mas mesmo assim ele escreve a carta, né, a fim de que as pessoas acordem por esses dois motivos. Primeiro, o secretismo religioso, segundo, a dominação romana e a religião imperial que foi criada, né, por um dos imperadores. Né? João queria advertir os cristãos contra os perigos internos e externos e fortalecer as comunidades para os momentos difíceis que iriam passar por causa da fé. Era necessário que as comunidades se convertessem, voltando à opção original pelo seguimento e testemunho de Jesus Cristo. Desse modo, elas estariam preparadas para testemunhar corajosamente a fé, resistindo às perseguições e desenvolvendo a ação libertadora que manifestasse, ao mesmo tempo, decidida crítica à situação de opressão e firme esperança de uma sociedade nova. Né? Então, João quer realmente que as pessoas voltem a esse seguimento verdadeiro de Jesus Cristo. O livro de João é alimento para a fé e fortalecimento para a esperança do povo oprimido. Para esse povo, a salvação não consiste simplesmente em melhorar a situação, mas em transformá-la radicalmente, fazendo nascer um novo mundo de justiça, de fraternidade e partilha. Isto é, o julgamento definitivo do mundo presente e a vinda do reino de Deus. João mostra, porém, que esse julgamento e reino se realizam através do seguimento e testemunho de Jesus Cristo. Quem foi esse autor do livro? Né? No capítulo 1, como a gente leu no início, o autor do livro do Apocalipse se identifica como João. Desde o século II depois de Cristo, acredita-se que esse João se trata do apóstolo João. É verdade que existe uma crítica sobre essa afirmação. Alguns estudiosos defendem a ideia de que o apóstolo João e o autor do livro do Apocalipse são pessoas diferentes. Mas depois se concorda
né, os exegetas estudiosos se concordaram que, na verdade, é João mesmo, certo? Então, eles entraram em consenso que é João, o apóstolo, certo? O primeiro a levantar essa possibilidade foi Dionísio, no século III d.C. Ele sugeriu isso após comparar o estilo literário do livro do Apocalipse com o Evangelho de João. Apesar dessa crítica, a opinião mais aceita e também mais provável que realmente tenha sido o próprio apóstolo João quem escreveu o livro do Apocalipse. Existe agora a questão da data, de quando foi escrito, né? Existe uma discussão sobre a data em que o livro do Apocalipse foi escrito. Alguns estudiosos entendem que Apocalipse foi escrito antes de 70 depois de Cristo, entre 54 e 58 depois de Cristo, durante o governo do imperador romano, no caso Nero César. Ou seja, o Apocalipse foi escrito antes de 70 depois de Cristo, entre os anos 54 a 68, durante o governo do imperador romano Nero César. Geralmente são as preteridas que adotam uma data anterior a 70 depois de Cristo, pois atribuem boa parte do livro à destruição de Jerusalém. Outros estudiosos defendem que o livro do Apocalipse foi escrito após 70 depois de Cristo, entre 81 e 96 depois de Cristo, durante o governo de Domiciano. Essa última sugestão é a mais aceita e provavelmente o livro do Apocalipse foi escrito na década de 90 depois de Cristo. Independente da data, a verdade é que o livro do Apocalipse foi escrito em um período muito difícil para os cristãos. E qual era o contexto histórico no qual se encontravam essas comunidades, nesse povo de Deus, para que o livro fosse escrito? Embora a maioria das pessoas abram o livro do Apocalipse querendo enxergar apenas acontecimentos futuros, o contexto histórico do livro é muitíssimo importante para compreendê-lo com coerência e sensatez. Aplicar uma interpretação estritamente futurista ao livro do Apocalipse é cometer um erro básico de hermenêutica, ou seja, hermenêutica é trazer para a realidade atual e desconsiderar a própria história do cristianismo. O livro do Apocalipse foi escrito por João, que registrou as visões que teve enquanto prisioneiro na ilha de Patmos. Os destinatários primários do livro do Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor, atual região ocidental da Turquia. As 7 igrejas eram Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí nós vemos aqui em cima, né, as 7 igrejas, né, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, é outra que está aqui escondidinha bem atrás, né? Naquela época havia muita perseguição sobre os cristãos. Na própria carta à igreja de Esmirna, no capítulo 2, é alertado que ainda mais perseguições haveriam de acontecer. Além disso, falsos mestres estavam ensinando heresias que minavam o entendimento de alguns e se alastravam entre crentes do primeiro século. E aqui crente não é só como atualmente a gente usa, não, tá? Crente é aquele que crê. Então, todos nós somos crentes também. Então, nós católicos também somos crentes porque cremos em Jesus Cristo. Então, alastrava entre as crentes do primeiro século. Uma das principais heresias dessa época foi o gnosticismo. De modo geral, esses falsos ensinos tentavam aproximar o paganismo e o cristianismo. Combinado a tudo isso, ainda existia perseguição física e moral por parte do Império Romano. Após a queda de Jerusalém, foi imposto o culto ao imperador, como a gente já falou no início. Com isso, os oficiais romanos tentavam forçar todos os habitantes do império a adorar o próprio governante romano. Por isso, muitos cristãos foram martirizados nesse período. Foi em meio a esse cenário que Cristo deu a João uma série de revelações importantes para os cristãos de todas as épocas. Em Apocalipse 1:19, fica claro que a mensagem do livro do Apocalipse abrange não apenas os acontecimentos do primeiro século, mas também aqueles que ainda irão ocorrer. E no versículo 19 diz o seguinte: escreva o que você viu, tanto as coisas presentes como as que devem acontecer depois delas. Basicamente, a mensagem do livro do Apocalipse diz respeito a como Cristo está ciente
das condições que os cristãos enfrentam nesse mundo. Então, ele exorta os crentes a continuarem firmes, resistindo a todas as tentações e dificuldades, pois a vitória já foi garantida pelo próprio Jesus. Por isso, em breve Satanás será derrotado definitivamente, a igreja reinará eternamente com Deus. Dessa forma, o conteúdo do livro do Apocalipse não ficou restrito apenas àquelas 7 igrejas. Ele mostra o reinado de Deus sobre toda a história, culminando em um final triunfante em Cristo. Sem dúvida, o livro do Apocalipse aborda o passado, o presente e o futuro. Tudo bem até aí? Compreendendo direitinho? Sim. E para quem foi escrito o livro? Os destinatários imediatos do livro do Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Os cristãos enfrentavam uma perseguição hostil naquela época por parte dos pagãos, dos judeus e do imperador Domiciano. O próprio apóstolo João havia sido banido para Patmos, que é uma ilha que servia como exílio penal, devido à intensa perseguição religiosa. O objetivo do autor era levar encorajamento aos crentes que eram diariamente confrontados na sua fé. Nos primeiros capítulos 2 e 3, podemos ver um pouco dos problemas que as igrejas enfrentavam localmente, mas, de modo geral, a igreja de Cristo era atribulada por todos os lados. Assim, Deus transmite a João uma mensagem de esperança e alento, o prenúncio da vitória final contra todo o mal. Então, para que a gente não perca a esperança. E aí vem o tipo e gênero literário deste livro. O Apocalipse é um livro profético, ou seja, que tem profecias do futuro, e o seu gênero é apocalíptico, ou seja, daquelas coisas de revelação mesmo, né? Isso deve estar claro para o leitor antes de iniciar seu estudo do livro. Certamente, o Apocalipse não deve ser lido como um texto de gênero jornalístico, ou dissertativo, ou um romance, por exemplo. O gênero Apocalipse floresceu no período entre o Antigo e Novo Testamento e possui características particulares que são o uso da linguagem figurada, riqueza de símbolos e imagens, relatos de visões e sonhos, uso simbólico de números, cores e outros elementos enigmáticos, de discurso futurístico e impactante. Esse gênero literário teve seu auge entre 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo. No contexto judaico, o gênero apocalíptico se expandiu durante o exílio do povo de Israel na Babilônia. No período intertestamentário, diversos escritos apocalípticos, que são apócrifos, foram escritos com o intuito de encorajar e enunciar o fim do sofrimento da chegada de um novo tempo, em que o Messias viria num reino glorioso de paz. Na Bíblia, há outros livros que apresentam algum traço de estilo apocalíptico, tais como Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias. São livros proféticos, né? E também eles apresentam esse mesmo perfil de apocalíptico, mas sem a predominância encontrada em Apocalipse. Muitos recursos linguísticos emblemáticos foram utilizados para transcrever a visão gloriosa e transcendente que João teve. Tendo em conta o estilo literário, devemos estar atentos para não tornar literal todos os símbolos e imagens que aparecem no texto. Os números na Bíblia, né, que aí é importante que a gente dê esse toque a todos para que a gente possa ler esse livro de uma forma mais tranquila. Devemos prestar muita atenção ao valor dos números na Bíblia, sobretudo no texto hebraico, pois estamos diante de uma mentalidade diferente da nossa. A gente não, às vezes, tenta julgar a história, né, e é o que aconteceu no passado com a nossa mente de hoje, né? E aí há um conflito muito grande. Os números, na maioria das vezes, não querem transmitir uma quantidade exata, ou seja, quando fala 7, não quer dizer só 7, né? Ele tem um significado por trás desse 7. Como eu já falei para vocês, o que são 7? É o número da plenitude, é a união do humano com o divino, então, da ideia de 7, plenitude. Vejamos o significado dos principais números e alguns exemplos interessantes, assim como algumas passagens bíblicas onde o número aparece. Por exemplo, o número 1. Lá a gente pode ver lá em Deuteronômio 6 e Zacarias 14,
1.9, que quando usa um, né, Deus é um. Está usando uma numerologia, Deus é um. O número 2 é o par perfeito. 2 animais puros. Noé levará para a arca sempre pares, como está lá em Gênesis. É o dobro e pode significar de sobra, como em Isaías 42, ou Isaías 61:7, ou até Apocalipse 18:6. Deixa eu ver esse Apocalipse aqui, o que ele está dizendo nele para 18:6, que diz o seguinte: devolvam a ela com a mesma moeda, para ganhar ela em dobro, conforme as obras que ela fez. Esse é o versículo do dobro, né, que é o 2. O número 3 é o número da unidade e da trindade. Então, quando tiver o número 3 na Bíblia, então está referindo sobre o número da unidade, né, e da trindade, como eu falei para vocês, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É usado para reforçar ou dar ênfase a uma expressão. Assim, quando se quer dizer que Deus é santo, repete-se 3 vezes. Deus é santo, santo, santo. Como a gente fala na oração eucarística, né, na missa. É santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ou que está lá em Isaías 6:3 e Apocalipse 4:8 também, vai dar essa ideia de 3, né? E 4:8, ele diz o seguinte: cada um dos 4 seres vivos tem 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que vem. Número 4 é o número da totalidade, os 4 cantos da terra, os 4 evangelhos, 4 seres vivos, como está dizendo nessa mesma passagem, eu li agora de 4:8, os 4 elementos do universo, como terra, fogo, ar e água, quadrangular, como está lá em Apocalipse 21, 21, versículo 16, que diz o seguinte: a cidade é quadrada, o comprimento é igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. Comprimento, largura e altura são iguais. Representa sinal de plenitude. O número 5 são 5 dedos da mão. O primeiro bloco da Bíblia, que é os 5 livros do Pentateuco, a lei. Tem 5 livros do Pentateuco. No Apocalipse pode ser negativo, né, quando se usa o 5. O número 6 é número imperfeito, não chegou à perfeição, que é o número 7. Ou seja, 7 é aquele número perfeito. Então, 6, ele não chegou ainda ao 7, não chegou ao perfeito. Nós somos 6, por exemplo, né? Nós não chegamos à perfeição. No Apocalipse 13:18 é repetido 3 vezes, por isso o número da besta é 6666. Imperfeição total, entendeu? Às vezes algumas pessoas até atualmente, né, fala que a besta fera, esse 666 é o Pablo, não tem nada a ver, né? Então, quando João se refere ao 666, ele quer dizer que é imperfeição total, 3 vezes 666, que é um número imperfeito, não chegou ainda à perfeição. E também quer dizer, alguns estudiosos, né, dizem que esse número, né, ele traduzindo para contagem de letras, né, vai dar o número de César. Então, aí queria dizer que era César, que era a besta fera, que é aquele que ainda não chegou à perfeição e que é o mal, né? E 666 é considerada um número ruim. 7 é a soma de 4, que são os elementos da natureza, todo aquele 4 que a gente viu anteriormente, né? Os 4 evangelhos, e por aí afora, mais 3. Por isso, é o número perfeito, indica o máximo da perfeição.
A gente pode ver isso lá em Números 23 versículo 4, Mateus 15, versículo 36, grande quantidade, como Isaías 30, 26, Provérbios 24, 16, Mateus 18, 21, ou como totalidade lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, né? João, as 7 igrejas que estão na região da Ásia, né? Lá está falando sobre o número 7, né? Indica séries completas, como no Apocalipse, as 7 cartas, né? Apocalipse 2 a 3, os 7 selos, Apocalipse 6, de 1 a 17, as 7 cabeças, Apocalipse 12, 3, o Cordeiro Imolado recebe 7 dons, tá em Apocalipse 5, 12. O sábado é o 7º dia, que domingo é o primeiro dia, né? Então, sábado é o 7º dia. Então, sábado é 7. Deus fez a criação em 7 dias. A festa de Pentecostes acontece 7 vezes 7 dias, depois da Páscoa, certo? Cada 7º ano é sabático, descanso para a terra, libertação dos oprimidos, que a gente pode ver isso lá em Levítico 25. E depois de 7 vezes 7 anos vem o jubileu. Não se deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, muitas, infinitas vezes. Como lá em Mateus 18, 22, versículo 22. É importante ver que Apocalipse aparece a metade de 7, isto é, 3,5, como lá em Apocalipse 11, 9. Deixa eu pegar aqui. 11, 9. Que diz o seguinte: gente de todos os povos, raças, línguas e nações, veem seus cadáveres durante 3 dias e meio e não deixam que os corpos sejam sepultados. Certo? Então, ou seja, 3,5 lá, né? Às vezes disse um tempo, 2 tempos, meio tempo, isto é, 3 anos e meio, também pode ser 42 meses, e é igual a 1.260 dias, né? Lá em Apocalipse 2,6, isto é, sempre a metade de 7. É a duração limitada das perseguições, é o tempo controlado por Deus, certo? O número 8 é 7 mais 1. É como que o transbordar da plenitude, né? As bem-aventuranças em Mateus são 7, mas uma em Mateus, lá 5, eles são 8, né? Então é o transbordar de plenitude. O número 10 indica grande quantidade, pode ver lá em Gênesis 31, 7, ou é simplesmente um número redondo. Indica também listas completas pelos 10 dedos das mãos. É fácil lembrar a lista. Indica um tempo limitado, curta duração. Pode indicar também imperfeição. A besta só tem 10 chifres. Vamos lá em Apocalipse 12. O 12 é o resultado de 4 vezes 3. Isto é, um número bem completo. É o número da escolha das 12 tribos do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, que formou o povo, a história, se vocês vão lembrar a história do povo de Deus, vão formar o quê? As 12 tribos de Israel. Vocês têm que lembrar lá do número 12, né? 12 apóstolos no Novo Testamento, 12 legiões de anjos, os anciãos são 24, isto é, 2 vezes 12, os que serão salvos serão 144 mil, isto é, 12 vezes 12 mais 1.000, número de totalidade, como lá em Apocalipse 21, 12 e 14. Lembrando que quando fala 144 mil, não quer dizer que é só 144 mil, mas com uma numeração quer dizer que é muita gente pode estar dentro desse número. Basta se converter, pela graça. 40, número que indica um tempo necessário de preparação para algo novo que vai chegar. Por exemplo, 40 dias e 40 noites no dilúvio, 40 dias e 40 noites passa Moisés no monte, 40 anos foi o tempo da peregrinação pelo deserto,
Jesus jejuou 40 dias antes de começar seu ministério. A ascensão de Jesus acontece 40 dias depois da ressurreição. Quando alguém errava, era corrigido com 40 chicotadas. E Paulo também recebeu 5 vezes as 40 chicotadas, menos uma. 70 é o número 70. Jogo de números, 10 vezes 7. Moisés comunica o espírito profético aos 70 anciãos. O exílio da Babilônia é interpretado como a duração de 70 anos. A tradução da Bíblia hebraica para o grego foi feita por 70 escribas, e por isso recebeu o nome de 70 ou Septuaginta. 1000, uma quantidade tão grande que não se pode contar. De tempo completo e cumprido. Reino de 1000 anos. Vê as combinações, por exemplo, 7 vezes 1000. Lá em Apocalipse a gente pode ver isso muito. Ou então 12 vezes 1000. Ou 144 vezes 1000. É interessante também notar como os hebreus faziam combinações de números. Por exemplo, Abraão fez aliança com Deus quando tinha 99 anos. Assim, a aliança completou o número de 100. É o sábado que dá valor aos demais dias da semana. Assim, transforma os 6 dias imperfeitos em 7 dias perfeitos. O único dia da semana que tem um monte. Outros exemplos. 6 povos habitavam a terra prometida, mas são imperfeitos, isto é, será o 7º povo, aquele que tornará a terra perfeita. Vê também o jogo num rico feito de elaboração de alguns provérbios. Interessante é saber que os israelitas escreviam os seus números com letras alfabéticas, não tinham vogais. Assim, podia-se escrever um monte com um valor numérico genial. Por exemplo, Mateus divide a genealogia de Jesus em 3 grupos, de 14 gerações. Ora, o número 14 é o resultado da soma das letras do nome Davi. D mais W mais W. Né? Ou D mais W mais D. Ou seja, 4 mais 6 mais 4. Que é igual a 14. Então, Jesus é 3 vezes Davi, é o Davi por excelência. Por isso que na profecia diz que Jesus nasceria da tribo de Davi. Em Apocalipse 13:18, o famoso número da besta do Apocalipse é 666, que provém da soma das consoantes hebraicas N mais W mais R mais N mais R mais S mais Q, de Caesar Nero, ou seja, Nero, né? Imperador Nero, o grande perseguidor dos cristãos, ou seja, o N é comparado com 100, o W com 60, o R com 200, o N com 50, o R de novo de 200, o S 6 e o Q 50, que é igual 666, ou seja, César, Deus no grego. Então, é uma tradução aí, né? A gente pode entender que o 66 se refere a César Nero. Hoje poderíamos fazer o mesmo com o nome de Bush, por exemplo, né? Hoje não, né? Hoje a gente pode fazer do que aconteceu, lógico, né? Ora, o nome completo dele é George, né, 6 letras, mais Walker, mais 6 letras, mais Bush Júnior, né? Mais Bush Júnior. Também formam 6 letras. Ou seja, 666, o número da besta do Apocalipse. No capítulo 17 do Evangelho de João, a palavra mundo aparece 18 vezes, isto é, 6 mais 6 mais 6. Ora, para João não é a terra ou o mundo, como nós entendemos hoje, que era mal. Mundo significava o sistema, ou seja, aqueles que não aceitavam Jesus. Pode ser os judeus do templo ou também os romanos. No capítulo 9 do Evangelho de João, o verbo abrir aparece 7 vezes, justamente no relato em que Jesus abre os olhos ao cego. Um sinal importante no 4º evangelho. Muitas vezes no Antigo Testamento fala-se de personagens que viveram idades incrivelmente avançadas, como Matusalém, viveu 969 anos. Se vocês olharem na história do povo de Deus, eu coloco lá a idade de vários descendentes, né, inclusive de Matusalém, que é o homem mais velho do mundo. Noé viveu 950, pode ver lá em Gênesis 29. Gênesis 9, versículo 29.
Neste caso, os números têm um valor simbólico, quer indicar que estas foram pessoas importantes, fiéis a Deus, e que a época em que elas viveram foi de muito valor. Quanto maior o número de anos, mais importante essa pessoa foi diante de Deus. Outro exemplo, a expressão filhos de Israel. Temos também um exemplo de como os escritores bíblicos gostavam de fazer os jogos de palavras baseados no valor numérico das letras do alfabeto hebraico. Em Yafet, filho de Israel, a soma dos valores das consoantes é 2 mais 50 mais 10 mais 10 mais 300 mais 1 mais 300, que é igual a 603. Isto é, a cifra da multidão do primeiro total do povo no recenseamento antes de partir em direção ao Sinai, que era 603.550. A gente pode ver lá em Números, capítulo 1, versículo 46 e 2, 32. É o mesmo número dos homens que deixaram o Egito, lá em Êxodo 12, 37. A gente pode ver isso. Deu para entender um pouquinho a questão dos números? Deu. Não dá para falar todos, né? Então eu falei assim alguns números, aqueles que mais importam para quando for ler o livro do Apocalipse, para poder ficar bem atento a essas questões. Sim. Cumprimento das profecias apocalípticas. As profecias dadas na revelação de Deus sobre os sinais do tempo já começaram a se cumprir, mas ainda não terminaram. No entendimento de muitos, as profecias vão se cumprindo ao longo dos tempos, até a volta de Jesus. Nesse entendimento, os símbolos tiveram referências históricas para os contemporâneos de João. Também tem nos nossos dias e terão também no futuro outros exemplos simbólicos para poder entender a história. Um bom exemplo disso é a figura da besta. Nos tempos de João, a besta poderia ser facilmente associada ao imperador Nero ou Domiciano. No século XX, pode ser considerado o nazista Hitler. Somente a besta poderia ser associada aos sistemas políticos corrompidos ou outras personalidades. E no futuro poderá haver referências mais específicas ou até outras referências. Apesar das diferentes interpretações sobre o cumprimento das profecias apocalípticas, o fato é que esse livro é atemporal, ou seja, pode ser usado em qualquer tempo, não é de um tempo específico, né? Mas pode ser utilizado em qualquer tempo. Fala da Igreja de Cristo em todos os tempos. As cartas às 7 igrejas da Ásia, por exemplo, advertiram as igrejas daquele tempo, mas continuam exortando aos crentes das igrejas espalhadas pelo mundo todo, de hoje, pelos anos seguintes, até hoje. E aí existem diferentes interpretações sobre o livro do Apocalipse, né? Basicamente, existem 4 estilos de interpretação do livro do Apocalipse, que são adotados pelos cristãos. São eles: o preterista, diz que praticamente tudo que está escrito no livro do Apocalipse já se cumpriu. Isso teria acontecido principalmente na destruição de Jerusalém, na queda do Império Romano. Os historicistas diz que as revelações do livro do Apocalipse vão se cumprindo no decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Cristo, que é o que nós acreditamos também. Idealista diz que as revelações do livro do Apocalipse não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que aplicam a toda a história da igreja. E futurista diz que praticamente tudo que foi dito no Apocalipse ainda será cumprido em um período final que antecede a volta de Cristo. A volta de Cristo. Então, existem os 4 tipos de interpretações. De acordo com as características e propósitos do livro do Apocalipse, a maneira mais coerente de interpretar o livro do Apocalipse é através de uma combinação dos 4 estilos de interpretação acima. Sob essa perspectiva, é correto dizer que muitas passagens do livro do Apocalipse possuem 3 aplicações. Elas tratam de eventos específicos do século I, de acontecimentos que se deram ao longo da história da igreja, e também fazem referência ao período de crise final que antecederá a segunda vinda de Cristo. Posições acerca do milênio no livro do Apocalipse. Outro ponto que é alvo de muita discussão no livro do Apocalipse é o reinado de Cristo durante 1000 anos, ou seja, muito e muito tempo. A gente vê lá quando se fala de 1000 anos, né? Citado no capítulo 20. Sobre esse período existem basicamente 3 interpretações. A fé milenista defende que esse período ocorrerá após a segunda vinda de Cristo. Quem pensa assim diz que Jesus reinará literalmente sobre toda a terra durante 1000 anos.
Outros acreditam que os 1000 anos se referem simplesmente a um longo período de tempo. Dentro desse grupo, os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. Pós-milenistas, né, existem os pré, agora os pós-milenistas acreditam que o milênio se refere a um período final da história da igreja na Terra. Nesse período haverá paz e prosperidade sem igual. A maioria das pessoas será convertida através de uma evangelização global. E amilenistas, ou seja, pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas. Entendem que o milênio é um reinado espiritual que ocorre com a igreja na Terra pregando o evangelho e com os santos que já partiram e que reinam com Cristo no céu. Para os amilenistas, este período foi iniciado na primeira vinda de Cristo, onde Satanás teve seu poder limitado através da história de Cristo, na crucificação e ressurreição. A maioria dos milenistas também defende um período final de grande tribulação sobre a Terra. Esse período acontecerá antes da segunda vinda de Cristo. É importante dizer que nenhuma das opiniões acima nega a volta de Cristo, certo? Elas apenas discordam entre si da ordem cronológica dos eventos futuros. Seja como for, o importante é que todos concordam com 3 verdades principais. Cristo voltará, os ímpios serão julgados, condenados eternamente junto com Satanás e seus anjos, e o povo de Deus viverá eternamente com ele. E aí são as diferentes literaturas de Apocalipse. Existem basicamente 2 formas de leitura e organização do livro do Apocalipse. Ou seja, 2 formas. São elas leitura progressista e leitura recapitulativa, também conhecida como paralelismo progressivo. A leitura progressiva ou sucessiva organiza o conteúdo do livro do Apocalipse como eventos sucessivos e cronológicos. Já a leitura recapitulativa divide o conteúdo do livro do Apocalipse em seções que recapitulam os mesmos eventos. Isso significa que a mesma história é contada várias vezes, mas em cada vez que a história é repetida, novos elementos e detalhes são adicionados de modo a intensificar a narrativa. Esboço do livro do Apocalipse. O esboço do livro do Apocalipse pode sofrer diversas modificações, dependendo do tipo da leitura adotado para organizar seu conteúdo. Mais abaixo deixamos de um esboço bastante simples e objetivo do livro do Apocalipse. E é como mais ou menos está organizado, né? Lá no capítulo 1, versículos de 1 até o capítulo 3, versículo 22, no livro do Apocalipse vai tratar do prólogo e as cartas das 7 igrejas. Cristo no meio dos 7 castiçais. Depois, no capítulo 4, versículos de 1 até o capítulo 7, versículo 17, os 7 selos, o início das 7 divisões celestiais. Depois, no capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 19, vai falar sobre as 7 trombetas. No capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 14, versículo 20, vai falar sobre o nascimento de Cristo e o dragão perseguidor, a mulher e o dragão, né? Que a gente falou muito sobre isso, né? A mulher estava vestida de sol e tal, que a gente vai ver um pouquinho no leitura final de hoje. Capítulo 15, versículo de 1 até o capítulo 16, versículo 21, fala sobre as 7 taças. Capítulo 17, versículo de 1 até o capítulo 19, 21, fala sobre a queda da Babilônia e a punição sobre as bestas. Capítulo 20, versículo 21, até o capítulo 22, versículo 21, o reino dos santos e o juízo final, inclui as exortações finais e o encerramento do livro. Concluindo, a gente pode dizer que o livro do Apocalipse é uma profecia enviada por Deus ao seu povo. É também um livro pastoral que encoraja, exorta e adverte a todos acerca dos últimos acontecimentos neste mundo. Apesar das perseguições e tribulações que a igreja tem enfrentado, a vitória é certa, consolo e glória eterna ao lado de Cristo. Para os descrentes, há um convite para o arrependimento e fé, mas também um alerta para o risco da eternidade longe de Deus. O Apocalipse é um convite para se conhecer mais a Cristo, testemunhar dele ao mundo e estar preparado para a sua vinda. Temos na Bíblia Sagrada a preciosa revelação do Pai e tudo o que precisamos saber sobre os tempos finais.
Em linhas gerais, o livro do Apocalipse assegura-nos que Deus é soberano sobre o universo e tem um plano para a sua criação. Jesus tem controle sobre toda a história da humanidade. Podemos ter certeza da vitória de Cristo e do seu povo contra o mal. Deus conhece o sofrimento dos seus filhos e promete recompensá-los. O juízo de Deus se manifestará na história. Os opressores do povo de Deus serão julgados. O mal, o pecado, o diabo e os demônios serão destruídos e punidos eternamente. O novo céu e a nova terra serão a nova realidade para os filhos de Deus. Nessa segurança gloriosa, podemos nos desprender desse mundo, tendo clareza sobre tudo que Deus revelou a ser abençoado pela esperança futura com Cristo. Para isso, devemos nos dedicar à leitura contextualizada e sóbria do Apocalipse, atentando-nos para a interpretação que a própria Bíblia dá de si mesma. O Apocalipse, aliado às outras referências bíblicas, nos dizem acerca dos tempos do fim. Certo? Alguma dúvida? Fala, Vânia, você que está levantando a mão aí. Ô, José, me tira uma dúvida. Tem uma parte do livro Apocalipse que fala sobre as mulheres que estiverem gestantes na época. Eu nunca entendi aquela parte ali. Ai, de vocês, eu não lembro direito quando eu li. Eu não lembro qual era a parte também. Esse que era do livro Apocalipse. Eu tenho que ver aqui, acho que é no capítulo, a partir do capítulo 14, que fala um pouco sobre elas. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu só lendo para poder ver o que está dizendo mesmo. Eu não estou encontrando aqui, não. Eu tenho que ver que contexto está dizendo, né? Porque vai falar, numa das partes, muito sobre a questão da mulher grávida, né? Mas está se referindo a Maria, né? Deixa eu ver se... Se não me engano, é logo da parte, depois que fala da besta, eu não lembro. Tô falando no celular, Dona Ira. Depois da besta, não é não. Deixa eu ler aqui. Ele fala sobre a besta a partir do capítulo 14. Eu vou ter que procurar onde está para eu poder explicar para você, viu? Porque só de cabeça não tem como eu falar, né? Posso falar coisa errada, então eu prefiro ler para poder falar o que está dizendo, certo? O que mais que vocês têm de dúvida? Ok, então. Não tem mais dúvida nenhuma? Não, é o que eu sempre falo, né? Tem que pegar esse material que você fez aí, esse resumo, e a gente ler e tentar entender, né? Porque essas explicações é para a gente ter uma visão geral, né? Para a gente saber o que é e tudo. Agora, para a gente se aprofundar mesmo, a gente tem que ler quieto e tentar refletir. Mas isso aí que você passou, eu acho que não ficou dúvida, não. Não, né? Não. Ótimo. Tá bem explicado. Os outros todos entendeu direitinho. Sim, a princípio foi esclarecedor até, viu, José? Principalmente com relação à questão dos números,
porque às vezes eu ouvia o pessoal comentando dos números. Agora, o 3 é que eu sempre soube que era a Trindade, né? Mas os outros, assim, os detalhes do significado dos números eu não conhecia. Foi bem interessante mesmo essa parte dos números, viu? E que o 7 é o número perfeito. Perfeito. Na verdade, eu sempre ouvia falar o contrário, né? Que no dia a dia, né? Não estou falando com as informações nem os estudos da igreja, da religião católica. Mas o pessoal ouvia sempre falar que 7 não era um número bom, mas é totalmente o contrário. Isso. Como o 13, né? Como 13. Agora eu sei porque Cristiano Ronaldo só quer o número 7. Isso. É o número perfeito. É o número Verdade, perfeito. verdade. Ele é esperto. Ele é esperto e deve ser católico também, acho eu, né? Eu acho como um bom português, né? Que eu acho que. Mas na verdade o melhor de todos é o 8, né? Que é o 7 mais 1, que é o que transborda da plenitude. Uhum. Ele é o 7 mais um pouco, né? Achei muito interessante. Que bom, né? Então nós vamos pegar nossa Bíblia aí no capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 2, de 1 a 6. Apocalipse. Quem pode ler pra gente? Alguém encontrou? Capítulo 12, versículos de 1 a 6. Nós vamos cantar essa musiquinha. Perfeito, que a gente criou. Para a gente poder preparar o nosso coração para a nossa oração. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também, cheia de graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe, agraciada. Se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar, agora também direi: tu és bendita, oh mãe, tu és bendita, oh mãe,
uma coroa. Não há com que se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Hoje de contas, a gente trouxe essa imagem de Nossa Senhora, que a gente possa olhar para essa nossa mãe, chamando-a de rainha, nossa mãe, nossa protetora, aquela que aqui a gente coloca os nossos pedidos para que ela interceda junto a Jesus por cada um de nós. Que ela possa ouvir com carinho, com a ternura de mãe, cada um dos nossos pedidos, cada uma das nossas dores, e entregar no colo de Jesus, para que assim ele possa interceder, possa abençoar, para que ele possa colocar a realização plena. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Encontraram a passagem bíblica? Encontraram? Encontramos. Quem pode proclamar para a gente aí? Ler. Capítulo 12, versículos de 1 a 6. Vou ler aqui, José. Sim. Jesus, Messias, vence o mal. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida como o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho, logo que ele nascesse. Nasceu o filho da mulher. Era menino homem. Nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto. Deus lhe tinha preparado aí um lugar onde fosse alimentada por 1260 dias. E até aqui, né? Isso. O que vocês entenderam dessa passagem? Agora que vocês são entendedores de números da Bíblia, pode me dizer.
E quem é essa mulher aí? Essa mulher, pelo que eu entendi, é Maria, né? Isso, essa mulher é Maria. Está É. contando a própria história de Jesus, como Uhum. aconteceu É, Maria, né? a vinda, no caso, de Jesus, né? É. Isso. Que está chegando para nos livrar do mal. Uhum. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés. Nos pés. E sobre a cabeça uma coroa. Por isso que a gente cantou esse canto, né? De Uhum. que Maria é nossa rainha, né? Pois te coroamos, ó mãe. Em que se refere especificamente sobre Maria, né? Sobre, então ele vai dizer que Maria, ela é a nossa mãe, aquela que está esplendorosa porque ela está grávida através do Espírito Santo, né? Então ela foi vestida com o sol, com esse grande luzeiro que é o próprio Cristo, que é Deus, tendo a lua debaixo dos seus pés, abaixo dos pés, e sobre a cabeça a coroa, que eu já falei que é da rainha, né? Considerando como a rainha das 12 estrelas, ou seja, ela é a rainha das 12 estrelas, que são os 12 apóstolos, que são as 12 tribos, que são toda a humanidade, que somos nós, tá? A rainha de toda a humanidade, que somos nós. Então, essa mulher, que é Maria, estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quem é esse dragão? É aquele imperador que queria matar Jesus. Lembra que quando Maria estava grávida e que brilhou no céu uma estrela e que os reis foram adorá-los, que aí o imperador falou assim, quando vocês descobrirem onde ele está, venha aqui para poder eu também ir adorá-lo, porque queria matar Jesus, né? Então esse dragão é o imperador daquela época que queria matar Jesus. E na verdade que depois ainda ele vai tentar matar de novo todas as crianças, porque havia uma profecia que viria do povo judeu o prometido, o Messias, né? E era criança na época. Então, com essa profecia, ele matou muitas crianças naquela época. E também foi uma das causas da morte da época de Moisés, né? Que existia essa profecia desde o tempo de Moisés, em que esse Messias viria do povo judeu, etc, etc. E aí o imperador daquela época de Moisés mandou matar todas as crianças abaixo de 5 anos. Que aí a mãe de Moisés colocou ele no cesto e aí a filha do imperador encontrou e foi criar, a filha do faraó encontrou e foi criá-lo como filho de faraó também. Né? Então existia já essa profecia. Então, cumprindo essa profecia, o imperador ficou com medo, na época de Jesus também vai tentar matá-lo, né? E aqui, na época do nascimento de Jesus, também que os 3 reis magos vão adorá-lo, esse mesmo outro imperador faz essa mesma pergunta essa mesma fala aos reis magos, exatamente para tentar matar Jesus, porque ele não queria que houvesse o nascimento de um outro rei, porque ele pensava que o rei, esse novo rei que viria, ia destroná-lo, mas ele não sabia que era um reinado diferente, não era um reinado político, era um reinado em que espiritual, um reinado que ia transformar a vida das pessoas, um reinado diferente, né? Mas enfim, havia a profecia, então esse dragão era considerado essa pessoa que tentava matá-lo, certo? Então, com a cauda, ele varria até a terça parte das estrelas do céu, jogando-a sobre a terra. Ou seja, ele estava procurando em todos os cantos esse Cristo para poder matar, certo? O dragão colocou-se diante da mulher. Então, ele encontrou que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho, logo que nascesse. Nasceu o filho da mulher, era menino homem, ou seja, Jesus. Nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. Ou seja, Jesus, depois de cumprir sua missão, que é esse novo reinado, né, que é esse reino de Deus, trazer a salvação para toda a humanidade e estabelecer esse novo reinado,
ele volta para Deus, né, e está ao lado do trono de Deus, certo? A mulher fugiu para o deserto. Deus lhe tinha preparado aí um lugar onde fosse alimentada por 1260 dias, ou seja, também é simbólico, né? Ou seja, a mulher, a Maria, ela, depois da morte de Jesus, ela vai estar ao lado de João, sendo cuidada por ele por muito tempo, até ser assunta ao céu. E nós, como católicos, acreditamos que Maria subiu aos céus, certo? Essa é a história, né? E o que quer dizer essa explicação. Entendeu, Vânia? Vânia que falou que seria essa passagem que ela estava com dúvida. Então, quer dizer isso. Traduzindo, né? Na história de Jesus, através do nascimento dele, de Jesus, por Maria, e conta um pouco como foi a história dela, né? Do nascimento de Jesus, do sofrimento dela, até Jesus nascer. Por isso que a gente cantou esse canto de coroamos, porque nós, enquanto católicos, colocamos ela como nossa rainha, rainha da humanidade, rainha dos apóstolos, certo? Vamos concluir esse nosso momento rezando então Ave Maria, nos colocando diante dessa nossa mãe, para que a gente possa ser acolhido nesse amor materno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Esse negocinho aqui, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança da nossa salve. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas, e a pois, advogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que o Deus da vida e da sabedoria nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certinho? Tudo certinho. Ok, então sábado que vem a gente se encontra, né? Vou passar que vocês possam ler esse livro Apocalipse, né? Para poder compreendê-lo melhor e tirar todas as dúvidas e também sanar toda essa questão de medo de ler o livro por causa essa simbologia toda que é utilizada no livro, né? Para que vocês possam ler, para procurar entender, já que eu passei toda a visão, metodologia, o contexto, para que então vai ficar mais fácil para que vocês possam entender melhor. Certo? Certo. E aí sábado que vem a gente se encontra. Certinho? Tudo certo. Final de semana para vocês. Que Deus abençoe a todos e a todas, né? Outra coisa, do ano que vem, a gente tem na programação nossa, já estou preparando vocês, né, para isso. Ano que vem a gente vai fazer 2 retiros, tá? Um no período da quaresma, para preparar o nosso coração para a gente iniciar a quaresma. E aí esse é só da nossa turma, só entre nós, tá? Lógico, vai ter uma taxa para se ver o local, etc. E outras coisas que a gente tem que ver, certo? Tem uma taxa. E tem um outro retiro que é uma semana antes da Crisma. Que aí nesse dia, quem não tem primeira comunhão vai comungar e fazer a primeira comunhão e também a ter a confissão de todos que vão fazer a Crisma, né? Então, nesse segundo retiro, né? Então, depois eu vou colocar no grupo a taxa mais ou menos que a gente cobra para esses 2 retiros e todas as coisas para que vocês já vão se preparando para
projeto dar tudo certo, tá bom? Mas, Zé Carlos, a gente pode escolher um, porque eu acho que eu não vou poder ir aos dois. Sim. Se você não puder vir aos dois, é de preferência que você faça o segundo. Eu estou fazendo esses dois porque esse ano a gente não pôde fazer o retiro devido à pandemia. Ano que vem, a gente não sabe ainda se já vai estar podendo, porque depende do número de pessoas, certo? Certo. Mas até o ano que vem a gente já vai ter mais ou menos uma resposta, né? Porque se não tiver o segundo, né? A gente vai criar um momento para que vocês possam se confessar, fazer a renovação das promessas Uhum. batismais, certo? Certo. Agora, de quanto tempo é? Desculpe, na verdade, eu fiquei. De quanto tempo é o retiro? Quantos dias? Ambos é um dia. É um domingo que a Ah, gente geralmente faz. é um dia? Ah, tá. Não, É um então domingo tá, só. tá mais fácil. Eu pensava, quando você falou retiro, eu pensava que fosse alguns dias, assim. Ah, então Não, é tá. só um dia só. Não, imagina para quem tem filho ficar com muito tempo fora, né? Seria É. ideal. Ah, apesar de que a minha já Mas é é adulta, aqui em mas mesmo Salvador assim. mesmo? Em Salvador mesmo. Geralmente a gente faz lá na casa do jesuíta, quer dizer, no local de retiro dos jesuítas, que é subindo aquela ladeira da Barra. Ali tem a igreja de Santo Antônio, né? Da Barra, lá em cima. Sim, Uhum, Ali do sim. sim. lado tem uma casa de retiro, que é muito Ai, que bonita. ótimo. Eu me É muito casei bonita. ali, na Pois é, ali igreja do Santo lado. Antônio. Ai, vai ser Pois é. ótimo, então. Ah, A gente gostei. eu coloco lá no grupo a questão de valores para que vocês possam já se preparar no bolso. Não, Ah, tudo bem. tá. Não é muito Ó, caro não, não, viu, José, gente? ó, José, então eu mudo o que eu falei. Como é só um dia, não tem problema. Eu É, vou nos dois. Que bom, que ótimo. retiro o que eu disse. Pois é, retiro o que eu disse. Muito bem, Luciana. Tá certo. Mas não é muito caro não, viu, gente? É até barato. Só que a gente já Ai, vai faz ser ótimo, vai ser para ser bom. preparado, tá bom? Tá E Tá aí, como a bom. bom. Quaresma é um período que a gente está se preparando para viver a Semana Santa, então eu acho interessante que nós façamos um retiro, né? Ah, vai Pronto, ser. pronto, tá Uhum, certo, E certíssimo. depois o próximo já a Crisma, tá bom? tá Bom final de semana certo. para vocês, que Deus abençoe Tá, todos e pra você vamos em também. paz que o Senhor nos acompanhe. Bom Nos final de semana acompanha, aí, pastor. amém. Graças a Bom Obrigado Deus. para final de vocês semana também. aí. Tchau, Tchau. 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 Obrigado, tchau, tchau. Tchau.